Sejam bem-vindos a mais uma manhã de alinhamento. Hoje eu quero falar com vocês sobre aquela passagem bíblica quando os filhos de Israel no deserto, ali já prestes a entrar na terra de Canaã, e depois de terem derrotado uma cidade grande, fortificada, que era Jericó, na próxima batalha que eles tiveram, era uma cidade pequena. Então a Bíblia diz assim, em Josué capítulo 7, versículo 2. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: Vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. E voltaram a Josué e lhes disseram: Não é necessário que vá todo o povo. Bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Queridos, vocês viram aqui, percebem o que aconteceu? Qual foi o problema? O que causou essa derrota do povo de Israel, mesmo diante de uma batalha onde a cidade era fraca e pequena? A Bíblia diz que Josué enviou os espias e quando eles voltaram, eles disseram a Josué: Não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Vocês percebem aqui a falha? Josué seguiu segundo o conselho daqueles homens, ao invés de consultar a Deus. E depois dessa batalha perdida, dessa vergonha, que eles passaram, Josué vai finalmente consultar o Senhor. E aí sim o Senhor vai falar com ele o que estava acontecendo. E Deus disse que havia pecado entre Israel, porque na batalha de Jericó, que era uma grande cidade, uma cidade rica, e Deus tinha dado uma ordem para que não pegassem nada dos despojos. E um homem deixou, levado pela ambição, se deixou ser levado e trouxe para ele uma capa da Babilônia, uma capa idólatra, e escondeu na sua tenda. E na batalha seguinte, ao invés de Josué consultar a Deus, ele simplesmente ouviu o conselho daqueles espias, atacou a cidade e foi derrotado, passou uma grande vergonha, mesmo a cidade sendo pequena. Por quê? Porque ele não consultou a Deus. Quando ele foi consultar a Deus, depois Deus falou com ele que havia pecado entre Israel, que havia uma capa consagrada a ídolos no meio do povo de Israel. Porém, Josué não tinha consultado a Deus antes. Então, o que isso nos ensina? Nós precisamos depender o tempo todo do Senhor. Nós não devemos andar segundo o conselho dos homens. Nós podemos sim ouvir conselhos, porque a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas primeiro nós precisamos ouvir a Deus, precisamos buscar a Deus. E quando formos pedir um conselho aos homens, nós devemos pedir ao Senhor que dê aos homens a sabedoria para nos aconselhar, para que a gente possa andar segundo o conselho de Deus, para que a gente não venha ter derrotas em batalhas pequenas, onde seria muito fácil para a gente vencer, mas por falta de consultar o conselho do Senhor, a gente acaba perdendo batalhas e passando vergonha. Então essa é o nosso ensino para hoje. Devemos, em primeiro lugar, consultar a Deus, depender do Senhor em todo o tempo. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos traz direção em todo o tempo. Nos ajuda a ter um coração dependente do Senhor.
Nos ajuda a lembrar que o Teu Espírito Santo é o nosso maior conselheiro, para que a gente não venha depender do conselho dos homens, do conselho dos especialistas, como se esse conselho viesse do céu, mas que venhamos em primeiro lugar buscar o conselho do Senhor, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas. Nos ajude a ter esse coração dependente do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nos vemos então na nossa próxima manhã de alinhamento. Tenham todos um dia abençoado e nos vemos em breve. Tchau, tchau.